Olá! O Morcego, esse livro aqui, publicado em 1997, é o livro de estreia dessa série do norueguês Jo Nesbø. A obra é fundamental para os fãs de literatura policial porque introduz Harry Hole, que é como o Google me ensinou que se fala em norueguês, ou se você preferir Harry Hole em inglês, um detetive brilhante, mas profundamente problemático e autodestrutivo, que se tornaria um dos maiores ícones da chamada Nordic Noir. Essa Nordic Noir é um subgênero, né, de romances policiais escandinavos que tem então tramas mais sombrias e são ambientadas nos países escandinavos, tá? Na Escandinávia. Entretanto, né, a história de O Morcego, ela se passa na Austrália, bem longe dos cenários gelados da Noruega, que é então o país escandinavo onde nasceu o autor. Talvez você não saiba, mas Jo Nesbø ou Jo Nesbø, né, tanto faz, que agora, quando eu gravo esse vídeo, tem 66 anos, é um ser muito multimídia. Ele fez muitas coisas diferentes antes do sucesso como escritor. Primeiro, quando ele ainda era um adolescente, ele não ia lá muito bem na escola e ele resolveu que queria ser jogador profissional. E realmente ele se tornou um bom jogador, mas ele machucou o joelho e teve então que largar o esporte. Depois disso, ele resolveu então que ele ia levar os estudos a sério, e enquanto ele participava de uma banda de jazz que chegou a gravar discos e fazer turnê, excursionar ali por vários lugares. Ele também estudou economia, foi corretor de ações e jornalista. Olha o tanto de coisa. Quando ele se cansou de ser corretor, ele resolveu viajar 6 meses pela Austrália, o que é muito comum, né? No mundo todo, jovens fazem isso, tiram um tempo para viajar. Quando então uma editora o convida a escrever um livro. Quando ele chega da Austrália, né, depois daqueles meses que ele ficou lá, ele realmente já escreveu. O manuscrito do livro já estava pronto. E a partir daí, a escrita não o abandona mais e se torna a sua principal atividade. Mas até hoje ele diz que ele é escritor e músico. Ele tem vários livros, inclusive livros infantis, mas a grande maioria é de romances policiais. Na história de O Morcego, o inspetor Harry Hole é enviado a Sydney, na Austrália, com uma missão até aparentemente simples. Ele não vai investigar, ele vai atuar como observador e dar suporte à polícia australiana, à polícia local, na investigação do assassinato de Inger Holter, que era uma jovem cidadã norueguesa de apenas 23 anos, que trabalhava como garçonete ali na cidade de Sydney. A Inger, ela foi violentada e estrangulada e seu corpo foi encontrado na base de um penhasco, tá? Ao chegar ali na Austrália, o Harry, ele é designado para trabalhar com outro detetive, um detetive australiano, chamado Andrew Kensington. E esse Andrew, ele era de origem aborígena. O Andrew explica a Harry a cultura local ali, as lendas nativas e também introduz
o Harry no submundo de Sydney, como tem toda a cidade, tá? Não é, gente, um aprofundamento, não esperem isso da cultura aborígene que o autor faz, mas a trama revela alguns fatos interessantes. Por exemplo, o título, o simbolismo do título, já que durante o livro, durante a história, o Andrew conta ao Harry uma lenda aborígene em que o morcego é a figura que traz a palavra da morte para os homens. O morcego, ele se torna então a representação do próprio assassino, né? Ou então da escuridão que persegue a vida do Harry. Já falei antes que o Harry é um personagem autodestrutivo. Conforme o Harry e o Andrew investigam a vida da jovem Inger, né, as coisas começam a se complicar. Eles descobrem que a Inger, ela tinha ligações com o tráfico de drogas ali local da cidade, através do seu namorado, o Evans White, que logo se torna, então, o principal suspeito. No entanto, quando eles começam ali a aprofundar as pesquisas, ao analisar antigos arquivos policiais de mulheres que desapareceram e depois apareceram assassinadas, o Harry, ele percebe que tem um padrão, que não foi só a Inger, que havia várias outras mulheres que eram loiras, solteiras, que foram estranguladas em vários locais da Austrália nos últimos anos. Então, o que parecia um crime isolado, o crime da Inger, revela-se obra de um serial killer, um homem que mata sempre com o mesmo padrão, moças loiras, solteiras, enfim, é ali o que, e da mesma forma, né, estrangulando. Durante esse período de investigação na Austrália, o Harry também conhece uma mulher chamada Brigitte, que era uma jovem sueca, que era colega de trabalho de Inger. E os dois ali iniciam um envolvimento romântico, tipo um namoro mesmo. Então, além do assassinato e da investigação, várias outras coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E também nós, leitores, vamos conhecendo um pouco mais sobre o passado do Harry. Inclusive, a gente fica sabendo que ele era alcoólatra, mas que já fazia algum tempo que ele estava sem beber, tanto que ele não aceita ali nenhum drink alcoólico no livro, né, no início do livro. Claro que eu não vou lhe contar o resto da história e tirar o grande prazer de descobrir quem é o assassino, né? A gente lê livro policial para isso. É um livro de leitura fácil e, como todo romance policial, prende o nosso interesse, porque a gente quer saber quem matou. Mas eu quero que você saiba que O Morcego não é considerado o melhor livro de Ionesco. Nem por mim, gente, nem pela crítica especializada nesse gênero de romance. Há alguns problemas na trama, a gente identifica isso quando a gente lê, como, por exemplo, um excesso de personagens para desviar a atenção do assassino, o que nem sempre funciona bem. Isso era uma fórmula da Agatha Christie, mas a Agatha Christie, ela junta as pessoas, mas ela não desenvolve muito a história desses outros personagens paralelos, tá? Por quê? Porque isso cria barrigas desnecessárias que a gente vê em Um Morcego. Da mesma série do detetive Harry Hole, que hoje já conta, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já conta com 13 livros. Há outros livros da mesma série que eu considero melhores e dos quais eu vou falar mais para frente. A impressão que eu tenho
é que o Ionesbo, ele vai aprendendo a escrever romance policial. Então, conforme ele escrevia, ele vai então conseguindo, obtendo melhores resultados. Então, tem livros que são muito melhores que o Morcego. Entretanto, se você gosta de enredos policiais e quer conhecer a obra norueguesa do escritor que tem esse detetive como protagonista, eu acredito que você tem que começar pelo início, que é justamente pelo Morcego, o primeiro livro, então, da série. Eu acho importante. Quando tem uma série, eu acho que é sempre importante a gente seguir a ordem cronológica. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, que eu ainda vou falar bastante desse autor. Um grande abraço.